Represento aqui também a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, CGTB, e sou diretor da CNTTL. Acho que antes de entrar na questão própria da discussão da política de preço da Petrobras, é importantíssimo a gente voltar um ano e dizer que o maior movimento social que esse país conheceu se deu por conta exatamente do combustível. Foi o preço exorbitante e as condições de trabalho que os caminhoneiros enfrentaram em maio do ano passado, com esta questão da não previsibilidade de aumentos diários e ao preço que chegou, ao patamar que chegou, é que se deu o maior paro no Brasil. É importante dizer isso, porque de maio para cá, as coisas só se avolumaram no mesmo sentido. Porque com a saída daquele subsídio emergencial que foi dado no preço do óleo diesel de 46 centavos e a condição econômica do país que não evoluiu, com a entrada progressiva de janeiro para cá, nós já estamos na mesma relação que estava em maio do ano passado. E com o não crescimento do país, né, não teve crescimento econômico do país, essa questão da estagnação das cargas do mercado, da oportunidade de cargas, ela botou no mesmo jeito. Mas o que acontece também, né, quando a gente fala na política de preço da Petrobras? Quando o próprio presidente viu que era demasiado o aumento, e aí foi condenado por uma intervenção do Estado dentro da política econômica, houve como um certo intervencionismo do governo. Mas tem que lembrar aí que há possibilidade dessa intervenção na política, porque o governo ainda detém 49% da Petrobras. Os outros estão divididos entre pessoas físicas e jurídicas, que possuem percentual de 14%, 15%, e o grande negócio é que 38% desse comércio não é nosso. 38% das ações da Petrobras estão na mão das petroleiras, estão na mão daqueles que querem exatamente a exploração, e a exploração e o pagamento nosso, do nosso suor aqui. E o governo se concatua com isso, quando anuncia, como disse o Fonseca, a venda das refinarias, daquilo que poderia dar o suporte para que o nosso preço fosse mais barato. Quando também sucateia e não deixa que refine 60% da capacidade de refino da Petrobras está ociosa. Por quê? Porque atende a demanda dos grandes petroleiros e dos grandes investidores internacionais que têm a necessidade que o preço do barril cheio, que é usado como elemento de preço aqui dentro, possa dar lucro para esse investidor. E nós, brasileiros, continuamos com essa política e vamos no incentivo. Não só de agora, não é de agora só. Já vem quando da descoberta do maior campo de petróleo do mundo, que é o campo de Libras, o que fez o governo anterior lá, leiloou o campo de Libras, quando a gente conseguiu, com a tecnologia da Petrobras, chegar no pote de ouro para extrair o refino, abriu para os grandes, como se a gente não tivesse a capacidade de buscar isso. Deu o pote de ouro, tirou toda a terra e deu o pote de ouro para que os estrangeiros levem. Então, essa política tem que ter, esse governo tem que chamar para reverter essa política. Fechou e diz que não faz mais, junto ao Rio de Janeiro, a construção que estava quase concluída da maior refinaria do país. Então, esse conjunto de medidas, o governo tem que rever, o governo tem que voltar para o povo brasileiro. A invasão e guerras que todos os senhores conhecem no mundo inteiro por conta do petróleo. Seja de um lado, seja de outro, a questão petróleo é básica no mundo. E nós aqui não precisa guerrear. Aqui se abre o leilão e aqui se vende, sem a troca, sem a vontade de deixar o que é o maior patrimônio público do Brasil, a maior empresa do Brasil, que ela se sucateie, que ela se extermine, que ela se esvaia, ou por má administração de um lado, ou por má e vontade política de outro.
não é aqui fazer uma condenação, mas se há erros de rumos, que se corrija os rumos. E corrigir os rumos é ser a nossa Petrobras, nossa verdadeiramente, para fazer do povo brasileiro, com o seu suor, e aí estão os caminhoneiros, que são os maiores usuários desse sistema, ter um preço digno no preço do petróleo, porque ele corresponde a 60% da planilha de custo. Tudo aquilo que se transforma, no mínimo, para quem tem mais efetividade, que se fala, as empresas mais novas com seus veículos, é 45%. Ao transportador autônomo que tem um veículo mais baixo, a chegar a 60%. Então, é como se qualquer trabalhador saísse de casa e, para gastar com transporte, usasse 60% do salário mínimo para se locomover. É isso que acontece. E essa conta não vai fechar. E daí não vai fechar, ainda mais, porque é nesse momento, Fonseca, que o piso mínimo de frete é essencial para o trabalhador. É quando a economia não cresceu, é quando está essa exploração do mercado, do maior sobre o menor, que tem que ter o piso mínimo para regular. E o piso mínimo tão só é a questão do seu custo, o que custa do ponto A para o ponto B. Quem está dizendo que vai dar inflação e que vai dar aumento e que vai ter frota são os grandes que não querem. Não querem por quê? Porque nessa condição de mercado que não está crescendo é onde tem a maior exploração. Se trabalha abaixo do custo. E é por isso que a insatisfação é crescente, é por isso que a mesma onda que foi de 21 de maio, ela está começando a se agitar novamente, e se não tiverem medidas que passa no Ministério da Infraestrutura, que tem monitorado e que tem controlado, que passa na NTT, que tem trabalhado no estudo da Exalc, e aqui, no estudo da Exalc, vale a correção, como é do sistema, tem as audiências públicas para discutir isso, metodologia está correta. Agora, na forma da metodologia, é uma velha pergunta básica da matemática, né? Quanto é a metade de 1 mais 2? Quem sabe para metade daqui, a metade de 1 mais 2 seja 1,5. Agora, para outra metade, eu me insiro nela, a metade de 2 mais 1 é 2,5, porque a metade de 1 é meio, com mais 2 é 2,5. E é isso que está sendo feito pela Exalc. Puxar o estudo para 1,5, quando nós temos que atingir com os indicadores 2,5. E tem estudo e tem comprovação de que dá para nós chegar. Equalizando, não dando inflação, não modificando o cenário que tem. É simplesmente, então, alguns grandões do poder, os gigantes do país, como o CNA, CNI e o agronegócio, deixar de explorar demasiadamente como estão e entrar numa relação de mercado mínimo que eu falo, piso mínimo de frete. Lei de oferta e procura, ela se seguirá, ela vai valer dali para cima. Então, gente, é urgentíssimo e alguém realmente da Petrobras tinha que vir para a discussão, porque se não vem para a discussão, se mostra que está uma distância muito grande do que é o mundo real lá de cima do lucro e o mundo mesmo da produção aqui sofrendo, minguando e indo realmente para total decadência. Obrigado pelo espaço, são essas considerações. Carlos Alberto. Carlos, qual a importância, em que pé estão as negociações com relação à tabela de frete? Bem, como já foi explanado aí pela Rose, né, da NTT, está em curso, durante todo esse mês de maio, audiências públicas que se referem ao estudo que a Exalc, USP, né? USP, através da Exalc, do Instituto Luiz de Queiroz, preparou para ser base técnica da nova planilha de custo, né, do piso mínimo de frete, a ser publicado até 20 de julho, conforme prevê a Lei 13.703 do piso mínimo. As audiências públicas acontecem uma hoje em Belém do Pará, por regiões, são 5 regiões. Na sexta-feira acontecerá no Recife, no dia 14 em São Paulo, e dia 16 em Porto Alegre e dia 23 aqui em Brasília. Então, essa é a oportunidade que todos terão, né, para, de nossa parte, contrapor, não a metodologia, mas contrapor os índices que estão colocados nesse estudo da Exalc. Índices esses que vão desde a média colocada, a média por litro feita por cada um dos caminhões colocados ali, numa média nacional, que vai do horário trabalhado,
por exemplo, basearam-se na Lei 13.103, que diz que a possibilidade máxima da jornada de trabalho é de 210 horas de trabalho. Isto é impossível que um caminhoneiro consiga, trabalhando, sempre carregado, ter uma efetividade de 210 horas no seu mês. Ainda mais num momento de crise no que nós estamos vivendo agora, que não tem. Isso influencia diretamente no valor do cálculo. Também como as médias que foram colocadas. Nem de carro, acredito que em muitas situações não se consiga ter uma média de 70 quilômetros durante um percurso de 1.000 quilômetros. E isso está previsto, que a média de um caminhão é de 70 km por hora, de 5, 6, 7, 8, 9 eixos, e até 4 de 65. Não são essas médias, não existe essa realidade. O senhor, como fala, aí com a experiência que teve de 15 anos no volante, vai saber que isso vai girar em torno de 40 a 50. E isso interfere diretamente no cálculo. Então, acho que esse momento é de toda a categoria colocar suas opiniões, aquilo que eu dizia, nós vamos para elevar esse metade de 1 mais 2 para 2,5. Vamos estar presente agora no Recife, vamos estar presente em Porto Alegre, também na finalização em Brasília, protocolando esses estudos que não são nossos, é bom ressaltar, é um estudo da Universidade de Ijuí. O sindicato nosso fez um convênio com a Universidade através do Departamento de Estudos Regionais, do doutorado de Estudos Regionais, e se inseriu aí para também metodologicamente comprovar aquilo que a gente sabe no dia a dia e sabe na prática.